vamos retornar à jornada de Pedro. Estaremos dessa forma, dessa maneira, começando hoje nossa jornada em segunda epístola de Pedro. Em 2019, quando nós chegamos nessa igreja, nós abordamos a primeira carta. Depois dessa longa jornada, aprove Deus estarmos voltando para concluir as cartas de Pedro. Hoje leremos apenas o versículo 1 e versículo de número 2. 2 Pedro, capítulo 1, verso 1, verso 2. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco tiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Amados irmãos, estaremos nessa noite abordando o prefácio e a saudação da segunda carta de Pedro. Como obter o pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo? Essa é a nossa pergunta introdutória. A resposta é na graça e paz. Feche os seus olhos agora, ore a Deus, suplique ao Senhor uma palavra tornadora ao seu coração, restauradora. Pai, estamos diante do texto santo. Ilumine o teu servo na explanação, na pregação desse novo texto. Nós te agradecemos, ó Pai, porque a tua palavra se renova a cada manhã. Suplicamos, ó Deus, pelos meus irmãos, minhas ovelhas presentes nesse instante. Ilumine teus filhos, ó Pai. Traz aos nossos pensamentos aquilo que Pedro quis expor e que venhamos aplicar no cerne da igreja para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Você pode imaginar os últimos momentos do apóstolo Pedro, os momentos finais da vida de Pedro, antes do seu martírio. O testemunho final do apóstolo Pedro é algo marcante e fortalecedor para nós. A vida de um homem pode ser medida por muitas coisas: suas conquistas, suas falhas, as marcas que ele deixa no mundo, o seu legado. Mas para um verdadeiro servo de Deus, sua vida é medida pela fidelidade ao chamado divino. Pedro, ousado pescador da Galileia, outrora impossível, cheio de falhas, agora escreve as suas últimas palavras. Ele não é mais aquele discípulo que o negou Jesus por medo, mas ele é um homem, um apóstolo amadurecido pela fé, do ponto para enfrentar o martírio. Em sua segunda carta, ele não escreve com medo da morte, mas com o coração voltado para aqueles que continuarão a sua jornada da fé. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, segundo Pedro 1:1, Pedro sabia que a sua hora estava próxima, que a sua vida na terra estava chegando ao fim. Pedro sabia que havia deixado um legado para a igreja a ser seguido, e esse legado jamais poderia ser apagado. Ele não fala da tristeza, mas ele fala da graça e da paz, desejando que aqueles que seguem Cristo sejam fortalecidos. O que podemos aprender com as últimas palavras desse grande apóstolo? Como podemos viver de maneira a deixar um legado de fé, assim como Pedro? É isso que nós vamos estudar. Um tratado que Pedro deixa, uma carta que Pedro deixa
para a igreja moderna, para a IPPSN, ser construída, vacinada, edificada contra os falsos ensinos, contra as heresias que tentam destruir a igreja. Se na primeira carta de Pedro, ele estava preocupado com a fé e com as ameaças que viriam sobre a igreja naquele período, um período de perseguição, de derramamento de sangue, de morte física. Agora Pedro está preocupado com aquilo que de fato poderia abater qualquer igreja. A implosão da igreja se dá não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Quantos cristãos já abandonaram a fé? Quantas pessoas estão tristes com aquilo que vem sendo pregado, anunciado dentro das igrejas? Um falso evangelho, um evangelho distante da palavra de Deus, um evangelho que nega a soberania de Cristo, um evangelho que nega a prioridade daquele que é o Senhor da igreja. Portanto, nós vamos restaurar alguns termos já conhecidos nessa igreja, desde o ídolos de 2019, quando nós expunhamos esta carta e falávamos sobre o eleito. Pedro está preocupado com você. Pedro está preocupado com cada pessoa que está aqui nesta noite. Aqueles que foram chamados por Deus. Pedro está preocupado com a vida e a saúde da igreja. Amados, o título desta epístola, segunda epístola geral de Pedro, ou segunda carta de Pedro, independentemente das palavras exatas desse título, a Bíblia, King James, produz para todos uma história categórica e menciona que essa carta ela é incluída nas epístolas gerais. Essa carta na Bíblia King James é colocada como um escrito geral. Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 3 João e Judas, que eram dirigidos a indivíduos e comunidades. Essas epístolas circulavam entre as igrejas, e o objetivo desta epístola, além de ser um antídoto, um reforço na fé, uma exortação aos crentes daquela época, serve para nós hoje também de exortação. Essa epístola leva o nome de Pedro, aquele que conhecemos nos evangelhos e no livro de Atos, o porta-voz dos 12 apóstolos, um Pedro transformado, um Pedro amadurecido, um Pedro que não tem mais medo de morrer, nem de negar o nome do Senhor Jesus. Durante séculos, podemos entender que a igreja primitiva, a igreja histórica dos pais da igreja, reconheceu a autoria de Pedro. Sim, essa carta, a segunda carta, é do apóstolo Pedro. Nessa noite, meus irmãos, nosso resumo nessa noite somos sementes de Deus para sermos redimidos, chamados, justificados, santificados e glorificados. Já na introdução desse contexto, no prefácio desse livro, você há de entender que você é uma semente de Deus, você é precioso para o Senhor. Nós somos eleitos de Deus para que, através de Cristo Jesus, sejamos redimidos, sejamos chamados, justificados, santificados, e o último estágio é a glorificação. Glorificados. Meu tema nessa noite está no verso 1, chama a sua atenção para ler verso número 1, que diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco tiveram fé envolvente, preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. O tema dessa noite: Simão Pedro. Eu gostaria que você pensasse no seu nome. Pedro tem toda uma história. Mas
interessante que, quando lembramos de Simão Pedro, ou de Cefas, nomes mencionados para Pedro, o que vem à sua memória, quando esse nome é apresentado? Eu sei que vem à nossa mente muitas histórias de Pedro, mas eu quero ser sincero e perguntar a você: o que lembrarão do seu nome quando você estiver no seu 15º ano de falecimento? Amados irmãos, as pessoas esquecem da gente com a maior facilidade. É possível que ninguém lembre de você já no final do primeiro ano da sua morte. Que legado você está deixando? Qual a importância do seu nome? É interessante que na biografia do apóstolo Pedro, poderíamos estar observando a carta de número 1, onde ele coloca Pedro, apóstolo de Cristo. Mas na sua segunda carta, ele coloca Simão. Por que ele coloca Simão? Porque agora ele quer tratar você como menina dos olhos de Deus, como alguém eleito no mesmo grau de importância de Simão Pedro, de Saulo de Tarsis, de João Batista, de João, o irmão de Cristo, de João apóstolo, de Zaqueu, publicano, do Bartimeu, cego, pobre, que nós não sabemos para onde foi, de Lázaro, o amigo que Jesus chorou e curou. O que lembrarão de você? Qual o legado? Qual a história? É possível que lembrarão de você só seu marido, se te ama, só sua esposa, se ela te ama. As pessoas vão falecendo, e que legado elas vão deixando? Qual a importância da vida dessas pessoas? Simão Pedro foi um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. É uma das figuras mais importantes do cristianismo. Ele era pescador. Ele foi chamado por Jesus para segui-lo. Ele tornou-se um dos seus discípulos mais próximos. O nome original de Pedro era Simão, mas Jesus dera o nome de Pedro, que em grego significa Petros, que significa pedra ou rocha, simbolizando o papel fundamental que teria para a igreja. Pedro é figurativamente descrito como um impulsivo homem que agia, colérico. Ele era de ação. Pedro é descrito como um homem de fé. Eu quero andar sobre as águas. Talvez para mim o mais impactante da história de Pedro é que ele quebrou a lei da física. Ele olhou para Jesus, ele andou sobre as águas. É evidente que ele vai afundar quando ele desvia os olhos de Cristo, que o chamou para a natureza, e ele afunda. Talvez Pedro para mim seja aquele que teve uma revelação inspirada pelo Espírito Santo e tomado pelo Espírito Santo, enquanto João, enquanto os outros discípulos de Jesus não souberam responder, e Jesus perguntou a eles: o que diz ser o povo que eu sou? O que o povo afirma que eu sou? E Pedro, tomado do Espírito Santo, diz: tu és o Cristo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Simão Pedro. Simão Pedro. Irmãos, Simão Pedro, em primeiro lugar, no verso 1, ele é servo e apóstolo de Jesus Cristo.
É preciso entender que para deixar um legado, você precisa ser donos de Cristo. Servo. Um servo não tem vontade, um servo não tem querer. Um escravo, ele é dominado, ele é subjugado, ele está debaixo da égide do seu Senhor. Donos. Pedro, escravo. Para que ele entendesse isso, durou uma jornada. Para que ele entendesse isso, as palavras do bom mestre que infundiu a sua mente e o seu coração, e depois que o galo cantou, e que o mestre foi sacrificado, ele ainda ouvia a doce fala do mestre: Pedro, tu me amas. Coloca o seu nome. Coloca o seu nome. Fulano, tu me amas. Houve um tempo em que Pedro pensava muito sobre isso. Apaceio, pastoreia as minhas ovelhas. Cuide da minha igreja. A cosmovisão teológica do Novo Testamento a respeito da função e da atividade do apóstolo Pedro, ele entende isso, e ele agora escreve a sua segunda carta para dizer: Igreja Presbiteriana do Brasil em Santa Maria, vocês precisam aprenderem com a palavra a se defenderem dos falsos ensinamentos, das falsas doutrinas, dos falsos mestres. Pedro está dirigindo um tratado para a nossa igreja, tirando todo o liberalismo, tirando toda forma de ceticismo da igreja, de relativismo da igreja. Tempos, domingo depois, carnaval, em que a igreja fez vergonha, a igreja faz vergonha no carnaval brasileiro. Que coisa é essa? É Deus que acrescenta os seus eleitos, é Deus que capacita a igreja. Não tem que ir para um bloco de carnaval, não tem que se contaminar com toda forma de liberalismo, não tem que ir com o comunismo, de dúvida que vai assolando a igreja. Pedro está preocupado com a igreja, que já começa a experimentar desvaneios febris de um falso mestre que quer ensinar falsas doutrinas no centro da igreja. Mas Pedro não é só donos, ele é apóstolo. E é evidente que ele tinha sim a autoridade apostólica. Ele andou com Jesus, ele foi chamado por Jesus, ele aprendeu o sermão da montanha com Jesus, ele era legitimamente um apóstolo. Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo. O grego apostolikes significa enviado. Na essência da palavra, o apóstolo é aquele enviado, o proclamador da palavra, o anunciador de boas novas. Então, eu sou, na minha autoridade, apóstolo de Cristo, mas eu sou um enviado de Cristo, para que eu possa pastorear a igreja do Senhor Jesus. O primeiro versículo desta epístola, o autor diz algumas coisas a respeito, ao revelar a posição nessa seção de remetente e destinatário. Toda carta tem um remetente e tem um destinatário. Ele já assina. Irmãos, convenhamos lembrar que antigamente não era livro, eram papiros, eram bolos. E você imagina então, para achar as cartas, os escritos, tinha que estar a assinatura daquele que confeccionou, daquele que fez, em primeiríssima mão. Pedro, apóstolo e servo de Jesus Cristo. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Então, ao encontrar o escaninho, ao pegar o papiro, sabia de quem era a autoria daquela carta e sabia de quem, para quem era endereçado essa carta. Ele descreve aqueles que receberam a carta em termos de retidão, de fé, que são qualidades espirituais que são concedidas por Deus e Jesus Cristo.
quem escreveu a epístola. O autor Pedro identifica logo no começo, ele na sua autodenominação, Simão Pedro, que nos melhores manuscritos gregos aparece como Simão mesmo, Simão Pedro. Essa segunda combinação peculiar, no original, dá lugar ao que o nome Simeão significa. E é usado, amados, em Atos 15 e 14. Na segunda epístola, porém, dois nomes se agregam a Simão Pedro e identificam-no logo como apóstolo, aquele que foi chamado pelo Senhor Jesus. A Bíblia fala de outros Simeões ou Simão. Por exemplo, havia um judeu idoso que abençoava Jesus no templo, Lucas capítulo 2, de 25 a 35, um dos ancestrais de Jesus, lá em Lucas 3:30, e um profeta e mestre de Deus chamado Simeão Níger. São vários Simeões na Bíblia, vários Simões na Bíblia. O Simeão Níger estava na maior igreja, na igreja que o apóstolo Paulo é ordenado a ser missionário por toda parte que havia, na igreja de Antioquia, capítulo 13, verso 1. Então, para os judeus, esse nome, Simão, Simeão, era um nome popular, um nome de muito respeito entre eles. A Bíblia, então, menciona que esse aqui era o Simeão Rocha, era o Simeão Pedro, era o Simeão Pedra. Se Pedro, como autor, porque ele não se identifica somente com Pedro, o apóstolo de Cristo. Ao invés disso, ele apresenta o seu primeiro nome, Simão Pedro. Investido agora de toda humildade, ele está dizendo assim: olha, meu irmão, você que está nessa igreja, você que tem o sangue de Cristo, você que foi comprado, redimido, eleito pelo Senhor, o seu nome é importante para o Senhor, para Deus. O seu nome. A combinação Simão Pedro aparece várias e várias vezes nos 4 evangelhos, em Atos dos Apóstolos, na igreja primitiva. Pedro agora ele quer ser algo mais humano, talvez já trabalhado pelo Espírito Santo, dentro dos seus preconceitos. Pedro era um homem que tinha preconceito. Pedro era um homem que precisava ser trabalhado. Pedro era um homem que precisava essa pedra ser quebrada e humilhada. Pedro agora então diz: eu sou Simão. Eu sou Simão. Eu necessito da graça. Palavra que a gente vai mencionar no capítulo 2, versículo 2. Eu necessito da paz. Eu preciso entender o que é graça. Eu preciso entender o que é paz. Pedro tinha uma função, e a sua função se autodenominava servo e apóstolo de Cristo. A palavra servo, como nós colocamos, aparece em outras saudações das cartas gerais, epístola de Tiago, de Judas. Tiago nem Judas usam duplo nome, mas Pedro usa essa combinação, que indica agora como servo, ele está no mesmo nível de qualquer outro servo de Jesus Cristo. Eu estou no mesmo nível de servo do Senhor Jesus Cristo, da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Santa Maria, no ano de 2025, no dia 9 de março. Você consegue ver a comunidade de vida agora? Nosso querido homem tão impossível. Agora ele está dizendo assim: não, eu sou como qualquer outro chamado por Deus. Sou servo, sou apóstolo, enviado por Cristo Jesus. Quando você observa que o destinatário da primeira carta de Pedro, ele dá uma lista de lugares
onde residiam os seus destinatários. Essa segunda carta, amados, ele não faz o mesmo. Observe que Pedro escreve: aqueles que por intermédio do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo receberam uma fé tão preciosa contra a nossa. Essa carta é tua, essa carta é para a nossa igreja, essa carta é para a gente, nós que estamos aqui, há quantos anos depois que Pedro escreveu essa carta. Se você é um eleito de Deus, que por intermédio de Deus e Salvador Jesus Cristo, recebeu a fé salvadora, recebeu a salvação que é preciosa, esta carta é para você, é para nós. Pedro se dirige a pessoas que receberam uma fé tão preciosa quanto a dele. Veja o significado do verbo receber. O verbo receber sugere que alguém obtém alguma coisa lançando sorte, ou pela vontade de Deus. Nesse caso, nós recebemos a salvação, a fé, não por Urim e Tumim, não por uma sorte. Um belo dia você estava andando na rua e um vento colocou no seu bolso um folheto e você tirou aquele folheto pela sorte, foi sorte, e você se converteu? Não. Foi pela vontade de Deus que você chegou aqui. É pela vontade de Deus que essa igreja existe. É pela vontade de Deus que ela vai sobreviver todo o ataque do mal, a destruição que vem sobre a igreja, arrastando muita gente no lamaçal do pecado, do liberalismo, do ecumenismo, do feminismo, do machismo e de tanto ismo que existe. Precisa ser filtrado pela palavra, somente a palavra de Deus. Aqui Pedro reforça como entender essa fé. Aqui Pedro coloca e reforça a sua própria fé e também daqueles que são eleitos e que possuem um foco objetivo e um foco subjetivo. Nós, manipuladores do direito, gostamos muito dessas duas palavras. A vida, o aspecto objetivo da lei, o coração da lei, mas aonde a lei se aplica ao aspecto subjetivo da pessoa. Então nós olhamos para o aspecto da fé objetiva. A fé objetiva é que Deus chama de todo tempo, de toda parte, de todo lugar, um povo seu. Quem subirá no seu santo monte? Quem há de morar no tabernáculo do Senhor? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. O Salmo 24 hoje nos trouxe uma palavra dizendo que o limpo de mãos, o puro de coração, é o justificado, é o redimido, é o chamado, é o eleito, é o predestinado por Deus. É você que me ouve. Não é no nosso mérito, mas é no mérito do derramamento do sangue de Cristo, o cabeça da igreja. Pedro nunca quis ser o Papa, o cabeça de nenhuma igreja. A Bíblia não coloca isso. E Simão Pedro, pelo contrário, diz: eu sou escravo de Deus, chamado para servir. Eu não sou bispo, eu sou dono. Amados irmãos, Pedro observa que os destinatários de sua carta compartilhavam com ele da mesma fé. De boa, o meu desejo como pastor dessa igreja é que ninguém que esteja aqui se perca, mas que você tenha certeza da salvação em Cristo Jesus, que você dê um passo de fé, que você modifique a sua vida, que você seja firme no Senhor, que os princípios e os valores da palavra de Deus não sejam negociados, mas que você estremeça diante daquilo que é certo, daquilo que é correto, daquilo que é puro, daquilo que é limpo. Qual o sentido, meus amados irmãos, da oração preposicional que encontra-se no verso que diz que por intermédio da justiça de nosso Deus? A palavra justiça se refere à justiça de Deus com respeito ao ser humano. Deus é um Deus justo, Deus é um Deus único,
Deus é um Deus que se faz mostrar-se através, lemos hoje na confissão bela, através da natureza, mas através da revelação especial, a palavra de Deus. É esse Deus que quer manter o relacionamento com o homem. É esse Deus que, mesmo olhando como Oséias olhava no domingo passado, uma igreja torta, uma igreja infiel, uma igreja idólatra, uma igreja que só presta para adorar ídolos estranhos, mas ele continua dizendo: oh, Efraim, como poderia deixá-lo? Amados, em terceiro lugar, Simão Pedro, ele deseja algo para todos os seus leitores, que eu desejo para você e para a nossa igreja. Marque na sua Bíblia essas duas palavras primárias do verso 2. Eu desejo que cada vez mais cresça na nossa igreja a graça e a paz. Simão Pedro desejava isso para os seus leitores, para a igreja, e é isso que a igreja de Cristo precisa aprender hoje. Ela precisa aprender a ter graça e paz. As partes são partes de uma estrutura fixa. Isso quer dizer, e que ocorre nas suas duas cartas, ela aparece acompanhada de: seja com vocês em abundante graça, em abundante paz. Judas, versículo 2, expressa isso também. De que maneira multiplicamos a graça e a paz? Não somos capazes de compreender com qualidade abstratas essas duas palavras, mas elas precisam aumentar no seu coração. Elas precisam ser multiplicadas na vida da nossa igreja. Sabemos que a graça, a fonte é Deus, quem também concede a paz. Então, meus irmãos, quem tem a graça, tem a paz. Quem tem a paz, tem a graça. Pedro está dizendo: não se preocupe. Está difícil para você, eu tenho visto as suas lágrimas. Está difícil lidar com a sua dor, com a sua saúde mental, sua saúde física, seu casamento, sua família. Eu conheço a sua dor, eu conheço a sua vida, eu conheço a sua família. Tenha paz. Porque Jesus é o príncipe da paz. Quem é servo do Senhor tem a graça e a paz. Tem a paz e tem a graça. A oração de Pedro é que Deus nos envie uma quantidade cada vez maior, tanto de graça quanto de paz. A paz flui como da graça, e a felicidade interior do ser humano que ele deseja compartilhar com o seu próximo. Eu não sei, meu irmão, o que Deus fez, mas eu sei que Deus mudou na minha vida. Deus me deu paz. Tenha paz e tenha graça. Tenha graça, tenha paz. A paz é o perfil daquele eleito, daquele que sabe quem é o seu Deus, a quem ele serve. Os conceitos de graça e paz são como os dois lados da mesma moeda. Aquele que diz que tem a graça do Senhor Jesus, a salvação, a certeza da fé, a restauração, a modificação, o novo nascimento, tem paz. E aquele que não tem paz, não tem graça. Não entende aquilo, o favor imerecido, aquilo que o Senhor já fez. Irmãos, como é triste ver um crente que não tem paz. Você conhece crentes que não têm paz? Impacientes, tomam muito ansiolíticos, não dormem, vivem debaixo de um pânico, de um medo. Eu não tenho paz. Deito e logo pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Não temo. Ainda que o exército se levante contra mim, o Senhor dos exércitos está na minha dianteira. Ele é a minha torre forte, Ele é o meu alto refúgio. Você tem a
Aonde está a paz? Deixo-vos a minha paz, e a minha paz vos dou. Que isso possa crescer na igreja. Pedro está olhando assim para os ataques que a igreja sofreria, que minariam a paz e a graça. Amados, Simão Pedro deseja a graça e a paz em segundo lugar. E em terceiro lugar, verso 2: que haja um pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. O desejo do apóstolo é que a igreja agora conhecesse quem é o cabeça da igreja. O cabeça da igreja não era Cefas, não era Apolo, não era Paulo, não era Pedro, não era João, não é o pastor da igreja, não é o conselho da igreja, não é a junta diaconal. A igreja pertence a Cristo, e Ele comprou cada alma que se encontra aqui. Você custou um alto preço, o sangue derramado de Cristo. Portanto, tenha conhecimento pleno de Jesus Cristo. Pedro acrescenta a frase: pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Num certo sentido, esse é o tema da carta de Pedro. Ele vai tratar agora: conheça Jesus para que você não caia nas armadilhas. Conheça Deus, o propósito de Deus, para que a sua igreja continue marchando. Porque o dia que você desconhecer quem é Cristo e quem é Deus, essa igreja fecha, esse povo vai para o mundo, você não vai ter intimidade com Deus. Dentro da cabeça dessa igreja. Aqui Pedro escreve o substantivo de suas formas composta para expressar reconhecimento. Ele transmite a ideia de que o conhecimento não é simplesmente uma habilidade de recitar fatos, mas uma experiência que promove comunhão. O grego traz uma palavra para esse tipo de conhecimento: gnose. Conhecer é gnose. É o conhecimento intelectual. Gnose é o conhecimento para articular e discutir filosofias. Gnose. Mas não basta só conhecer teoricamente Jesus, ou o Jesus histórico. Você precisa relacionar com esse Jesus, o Senhor. Hoje o Senhor Jesus convida você a ter um conhecimento maior dele. Você tem isso? Você deseja isso? Comunhão com Ele. Ao longo de sua epístola, Pedro urge os leitores a aumentar o seu conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Essa é a principal preocupação de Pedro em escrever essa segunda epístola. E como pastor, irmãos, há mais de 30 anos, a minha preocupação é saber o nível de conhecimento que você tem da palavra, da fé. Por que você é eleito? Por que você é presbiteriano? Por que você é de Cristo? A nossa preocupação não é que você conheça intelectualmente, não, mas que você tenha um relacionamento relacional. Eu sei que naquele dia Jesus ouviu a minha oração. Eu sei que naquele dia a minha vida mudou. Eu sei que naquele dia aquele hino entrou no meu coração e me estremeceu por dentro, porque eu tenho crido e estou bem certo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Creia isso no fundo do seu coração. Ele muda a sua história, Ele troca a sua dor, Ele troca aquilo que você acha que é impossível. Por acaso alguma coisa é impossível para Deus? Esse gigante que está dentro de você não é nada diante de Deus. O Yeshua HaMashiach é todo poderoso. Ele é o Deus dos deuses. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos exércitos. Levantai a vossa cabeça. Levante a sua cabeça e olhe para Ele. Olhe para Cristo. Amados irmãos, Confissão de Fé, capítulo 8, de Cristo mediador. Ele diz para nós: o herdeiro de todas as coisas,
Ele é o herdeiro de todas as coisas, Ele é o juiz do mundo, deu-lhe desde toda a eternidade. Jesus tem todo o poder foi dado nos céus e na terra, a Cristo todo o poder foi dado, um povo para ser semente, para no devido tempo ser por Ele redimidos, chamados, justificados, santificados. Hebreus 1:2 diz: nesses últimos dias falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez também o universo. 2 Coríntios capítulo 5:10: porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito, por meio do corpo, da igreja, da ação. João 17,6: manifestei o teu nome aos homens, que me deste do mundo, eram teus, tu me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Guarde o coração, a palavra do Senhor, porque Ele vai confirmar isso no grande julgamento. 1 Coríntios 1:30: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Amados, eu quero dizer que de todos os procedimentos que advêm sobre nós, ser redimido, ser chamado, ser justificado e ser glorificado, o único que é sim legista é a santificação. Como está a sua vida de santidade? Eu acho que você vai ouvir muito na carta de Pedro perguntando: você é ou não é um eleito de Deus? Você é ou não é um servo do Senhor? Você tem ou não tem a graça e a paz? Concluindo a nossa fala nessa noite, eu volto à pergunta: como obter o pleno conhecimento de Deus e de Jesus? Veja que não é pouco conhecimento. Veja que não é um pouquinho de conhecimento. Mas veja que a plenitude é mergulhar no oceano, é molhar seu corpo por inteiro, é conhecer o Cristo, é conhecer o Deus que declara a você nessa noite a graça e a paz, assim como Simão Pedro, em primeiro lugar, declarou ser servo e apóstolo de Cristo, desejou que a graça e a paz fossem aumentadas entre os seus leitores, isto é, entre nós, porque essa carta é para nós. Ele desejou o pleno conhecimento de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. Você consegue compreender que esse tratado descrito pelo apóstolo Pedro é atualíssimo? É atualíssimo. Que a prevenção contra os falsos ensinos atuais passam por estas declarações: ser servo de Cristo, reconhecer a graça e a paz, ambas são irmãs, que em meio que a graça e a paz caminham juntos. Graça e paz seja multiplicada nessa noite no nosso meio. Que você saia daqui na paz e na graça. Na graça e na paz. Bate e volta. Quem é Deus? Responda para você mesmo. Quem é Deus? Quem é Jesus Cristo? Quanto de Deus e o seu Filho você já conhece? Às vezes você está nessa igreja há mais de 20 anos. Você faz parte da plantação dessa igreja. Quanto de Deus você já conhece? Espero que o teu conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor, seja total, pleníssimo, aprofundado. Senhor,
Eu quero conhecer mais de Ti. Isso vai além do mero conhecimento intelectual, mas é importantíssimo conhecê-lo relacionalmente. Eu sei quem é Deus, quem é o Senhor da igreja. É o Senhor Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aplicando esse assunto nessa noite, quais os aspectos fundamentais desse sermão para a tua vida? Se desejo conhecer Jesus Cristo como meu Salvador, devo ter um conhecimento mais do que intelectual dele. Eu preciso ter um conhecimento experimental de Cristo. Eu desafio você hoje a experimentar Cristo. Mesmo você entrou nessa igreja hoje cheio de perguntas, experimente Ele. Agora, nesse momento, não precisa esperar chegar em casa não. Senhor, eu faço a minha oração a Ti. Responda-me, Senhor. Ao ler as Escrituras, aprendemos sobre o seu nascimento, seu ministério, seu sofrimento, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão, as promessas da sua volta. Ao ler a Bíblia, venho conhecer Jesus Cristo, o Filho de Deus, meu Salvador. Jesus deseja que eu estude as Escrituras, pois elas dão testemunho dele. Contudo, devemos conhecer Jesus por meio de experiências pessoais de oração respondidas, do fortalecimento da fé, das bênçãos em evidência, da manifestação plena de Cristo sobre o meu lar, sobre a minha vida, sobre a minha igreja. Caminho e converso com Jesus, porque sei que o melhor amigo é Cristo. Ele é o seu melhor amigo. Ele é o seu melhor amigo. No ir e no voltar. No deitar e no levantar. Ele é o seu melhor irmão. Já nos chamamos de amigos. Porque vocês, para mim, são meus irmãos por adoção. Ele é o nosso maior irmão. Você conhece Jesus assim, como um irmão chegado, como um irmão que te entende. Ele é o seu melhor conselheiro, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Assim como Enoque, que andava diariamente com Deus, meu desejo nessa noite é que você já saia daqui com o seu coração ardendo do pleno conhecimento de Cristo, do pleno conhecimento de Deus. O que tu vais levar para a semana? A estrutura do verso 1 e verso 2 estão sobre a base dos verbos epignose, isto é, acima do gnose é epi. Epi, no grego, é mais do que conhecer intelectualmente. Epignose. O aumento ou mudança do conhecimento somente aparece aqui no verso 2, em Judas verso 2, e que é determinado pelo verbo aparecer como optativo passivo aurístico. Isso significa, meu amado irmão, Deus promove o seu crescimento e o aumento em conhecimento a respeito dele, de seu Filho, Jesus, nosso Salvador. Esse aumento é um aurístico assim. Você está aqui para crescer. Lembra daquela citação? Quando eu era criança. Agora deixei de ser criança. Eu amadureci. Que Deus nos ajude. Que você possa perceber a plenitude e o conhecimento de Deus derramado na vida da igreja. Você está no lugar certo, na hora certa, diante da palavra de Deus, que é regra de fé e prática. Então, esse não é um tratado atual, contra os falsos ensinos em favor do pleno conhecimento de Deus. Que Deus nos ajude. Sejam bem-vindos mais um livro. E teremos o desafio de pregar todos os domingos até o último capítulo
querido o Senhor Deus. Vamos ficar em pé. Eu quero que você feche os seus olhos. Nessa oração, eu quero que você coloque seu nome. Pedro não poderia ter colocado Pedro, a rocha, mas ele colocou o Senhor. Senhor. Pedro quis lembrar da sua humanidade, uma humanidade pecadora, resgatada por Jesus, trabalhada por Jesus. Coloque seu nome. Deus te entende. Deus te ama. Deus quer tratar do Filho de modo tão especial quanto você é para o Senhor. Ele te chama. E o bacana é que Pedro diz assim: não, aqueles meus irmãos lá da igreja, presbiteriana de Santa Maria, são iguais a mim, porque eles atenderam o chamado de Deus. É Deus que te chama. E Ele te chamou hoje para ter um encontro maravilhoso. Graça e paz. Paz e graça. É isso. Pai Santo, tua igreja ora ao Senhor nesse instante. Nós somos seres humanos, Deus. Precisamos da tua misericórdia. Se não, nos ensina nessa noite, já no imploro, que devemos buscar epignose, conhecimento experimental, relacional, não meramente o conhecimento intelectual. Ensina-nos, ó Deus, isto. Transforma-nos, Senhor.